Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou aqui hoje no Templo da Restauração aqui de Goiânia. Estou fazendo aqui numa sala aqui na nossa igreja o nosso culto online, tá bom? Todos os domingos às 9 horas da noite nós realizamos o nosso culto online, em que a gente tem orado, tem clamado, tem pedido a Deus as mais ricas bênçãos e tem determinado que em nome de Jesus os milagres aconteçam, e é isso que eu creio que vai acontecer na sua vida. Hoje, domingo de Páscoa, um dia que nós que cremos em Jesus Cristo celebramos, né? Porque o período da Páscoa para nós cristãos é um período muito importante, né? E é sobre isso inclusive que nós vamos estar falando hoje no nosso culto online. A importância de Jesus ter morrido na cruz, numa sexta-feira, né, que a gente chama de Sexta-feira Santa, e dele ter ressuscitado no domingo. E graças a Deus por isso, tá bom? Então, não esqueça de preparar o seu copo com água. E nós vamos então agora realizar a oração e depois lemos a palavra e depois a gente consagra a água em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então. Nosso Deus e nosso amado e querido Pai, graças te damos, Senhor, pelo alto privilégio, meu Deus, de estarmos reunidos na tua presença neste momento. Sim, meu Deus, não há nada melhor do que estar na tua presença. E aqui, meu Deus, eu estou juntamente com os meus irmãos que têm me acompanhado através dessas lives, pessoas que têm separado, meu Deus, no domingo, 30 minutos, 20, 30 minutos, que é o tempo que demora o nosso culto online, e tem dedicado a Ti, Senhor, para orar junto comigo, para consagrar a água, e também, meu Deus, para orar. Sim, meu Deus, estamos orando, buscando a Ti, determinando o milagre, e também, meu Deus, para podermos ouvir a Tua Palavra, porque nós sabemos, meu Deus, que a Tua Palavra, ela cura, a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra prospera, a Tua Palavra salva, a Tua Palavra limpa. Então, meu Deus, meu Pai, nesta noite, venha nos limpar, venha nos purificar, venha, meu Deus, agora nos perdoar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque, meu Deus, nós somos pobres, pecadores, meu Deus, reconhecemos a nossa insignificância diante de Ti. Então derrama a Tua misericórdia, venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso ser, venha sobre o nosso coração. Meu Deus e meu Pai, nós Te amamos. Meu Deus e meu Pai, nós Te adoramos. Meu Deus e meu Pai, nós Te queremos. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui Te buscando. Então vem, Senhor, vem sobre a minha vida, limpa o meu coração. Sim, meu Pai, limpa o coração desse irmão, dessa irmã, do Teu servo, da Tua serva que me acompanha agora, que está pedindo agora perdão pelos erros, pelos pecados, pelas falhas, que agora está pedindo, meu Deus, a Tua presença. Vem, Espírito Santo, nos renovar, vem, Espírito Santo, nos encher, vem, Espírito Santo, nos fortalecer, vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida agora. Sim, meu Deus, sim, meu Pai, nós precisamos de Ti, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Tu és a nossa esperança. Sim, meu Deus, nós muitas vezes, por falta de experiência, tomamos atitudes erradas, fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas, meu Deus, que o Senhor possa, nesta noite, nos perdoar, nos limpar, nos dirigir, mostrar, meu Deus, as atitudes corretas que devemos tomar, o que devemos fazer para avançar, para Te agradar, porque queremos, meu Deus, estar no centro da Tua vontade, queremos estar contigo, queremos ser um só com o Senhor, queremos ter intimidade contigo. Então vem, Senhor amado, então vem, Senhor querido, vem sobre a nossa vida agora, aleluia.
Isso, meu irmão, louve ao Senhor. Isso, minha irmã, exalte a Deus nesse momento. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós clamamos a ti agora. Aleluia. Aleluia, 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 tu és santo, aleluia, tu és poderoso, aleluia, tu és tremendo, aleluia, tu és glorioso. Sim, meu Deus, invada o nosso coração, venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso ser, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai, tu és grande, oh, meu Deus e meu Pai, tu és poderoso, aleluia, eu te quero, aleluia, eu dependo de ti. Então receba o nosso louvor, a nossa adoração nesse instante. Bendito seja o teu nome. Vem fazer morada em nós, vem nos guiar, vem nos lapidar, vem fazer o teu querer na nossa vida, porque nós precisamos de ti, Senhor. Sim, olha para a intenção do nosso coração, que queremos evoluir, que queremos melhorar, que queremos te agradar, que queremos viver na tua presença, de acordo com a tua palavra. Então tenha, meu Deus, meu Pai, misericórdia de nós e venha neste instante sobre a nossa vida. Aleluia, 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 Senhor. Oh, meu Pai, nos enche da tua paz, nos enche da tua alegria, nos enche da tua presença agora. Meu Deus e meu Pai, fortalece essa pessoa que de repente está cansada, que está atribulada, que está angustiada, que está perdida, que de repente, meu Deus, ela não sabe o que fazer, Senhor, mas ela te busca agora e ela está, meu Deus, clamando a ti nesse instante. Então receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, meu Pai, que nesse momento a paz reine na vida dessa pessoa. De repente ela tem lutado contra o pecado, contra o erro, e de repente, meu Deus, ela quer vencer esse pecado, esse erro. Então dá força para ela, meu Deus, para ela mudar as atitudes e fazer o que te agrada. Sim, meu Deus, renova e fortalece ela agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, te entregamos a nossa vida, te entregamos o que temos, o que somos, o que pretendemos ser. Toda a nossa vida está nas tuas santas mãos, Senhor, porque nós dependemos de ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus, aleluia. Ah, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus está com você, está aqui comigo. Ele nos renovou, Ele nos fortaleceu, Ele nos perdoou. Deus é bom, Deus, Ele é maravilhoso, amém? A misericórdia dele dura para sempre e Ele é muito bom. Eu creio que Ele está aí com você e vai te ajudar a você melhorar, a você viver de acordo com a palavra de Deus, vai te abençoar e vai fazer a mudança na sua vida, amém? Eu quero falar então sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que a gente entenda algumas coisas aqui. Então, se você puder abrir 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos aqui e a gente vai meditar na palavra de Deus. Como hoje é domingo de Páscoa, eu sei que você tirou o seu tempo para vir aqui e ouvir a palavra. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido hoje, mais sucinto, para que você possa terminar, aproveitar o final do domingo junto com a sua família, celebrando a Páscoa e celebrando ao Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Então Paulo está falando para os coríntios que ele já tem anunciado, já estava anunciando o evangelho, o qual eles receberam e o qual eles permaneceram.
Você vê que não adianta nós apenas recebermos o Evangelho, ou seja, ouvirmos a palavra, conhecermos a palavra. Nós temos que permanecer no Evangelho, ou seja, nós precisamos viver nos princípios bíblicos. Claro, nós temos erros, nós temos falhas, muitas vezes falamos o que não queríamos ter falado, agimos de uma maneira errada, que não agrada a Deus. Muitas vezes nós tomamos atitudes equivocadas, achando que há alguma coisa melhor para nós, mas que Deus está falando para a gente fazer de outra maneira, e a gente vai lá, desobedece e faz. Tudo isso acontece porque nós somos humanos e nós não somos perfeitos, né? Não há, a Bíblia diz que não há um homem perfeito, não há um homem irrepreensível, não tem, todos erraram, todos pecaram, e por isso que nós precisamos da graça de Deus. Claro, não é por causa que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e a graça dele está disponível para todos os que creem, que agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero, não. Inclusive ele tá dizendo aqui que o evangelho ao qual recebeste e o qual permanecestes, ou seja, a gente tem que permanecer no evangelho, ou seja, permanecer em obediência à palavra de Deus. Então você vê que é importante ouvir, mas é importante também obedecer, seguir, fazer. E daí ele fala assim, no versículo 2: pelo qual também sois salvos. Então, pelo evangelho, né, que a gente ouve, que a gente recebe, pelo evangelho que a gente permanece no evangelho, nós somos salvos. Daí está aqui, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Ou seja, se a gente segue a Bíblia, se a gente segue o que foi pregado, o que foi ensinado, o que está escrito na palavra de Deus, então esse evangelho, se permanecer, se a gente reter ele, se a gente segurar ele, se a gente viver ele, nós seremos salvos. Amém? E todos nós queremos a nossa salvação. Por quê? Porque tudo na terra passa. Tudo na terra tem início, meio e fim. Todos nós somos humanos limitados, humanos que não somos perfeitos, humanos que cometemos erros, humanos que cometemos injustiças. Não há. Esses dias estava meditando em Lucas capítulo 1, que conta a história de Zacarias e de Isabel, e ali estava dizendo que Zacarias e Isabel, eles foram achados justos diante de Deus, e que não havia nada, não havia repreensão nenhuma sobre eles no tocante às leis do Senhor. Ou seja, até aquele momento, Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis. A Bíblia está dizendo. Só que se você continuar lendo, você vai ver que lá no versículo 19, Zacarias foi repreendido, porque não creu. Você vê um homem que era fiel, um homem que era obediente, chegou no momento em que ele vacilou, porque nós somos humanos. Por isso que a importância de você entender da graça de Deus, que é ela que nos fortalece. A graça, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, ela vem da parte de Deus. E aí você vê que o anjo falou assim: porque você não creu, você vai ficar mudo. Ou seja, um homem que era da fé, um homem que era de Deus, um homem que era sacerdote, um homem que tinha entrado no templo para servir a Deus, um homem que a Bíblia diz que era justo, vacilou e ficou mudo até o filho dele nascer, para aprender a crer no poder de Deus. Então você vê, se você pegar o exemplo de Abraão também cometeu os seus erros, mentindo para o faraó. Se você pegar Jacó enganou. Se você for vendo Davi, um homem segundo o coração de Deus, também errou. Mas o único que não errou, o único que foi perfeito, foi o Senhor Jesus. Por isso que nós só adoramos e exaltamos ao Senhor Jesus, porque Ele veio e viveu nessa terra sem pecado. E daí
diz assim, para a gente entender o versículo 2: pelo qual também sois salvos, se os retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ou seja, se você não crê no Evangelho como ele é ensinado na palavra de Deus, a tua crença é vã, porque ela não vai te levar para a salvação. O que leva à salvação é a gente crer no Evangelho, é crer no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Daí ele diz assim no versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então ele está dizendo, olha, eu entreguei para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então o que aconteceu na sexta-feira, né, que a gente chama de sexta-feira santa, né, sexta-feira da paixão? Jesus morreu na cruz, ele foi o nosso substituto, ele nos substituiu. Ou seja, toda a humanidade estava condenada a morrer e ir para a condenação eterna, porque não havia aliança entre Deus e as pessoas. A aliança de Deus era com Israel, era com Israel, era com o povo de Israel e com aqueles que se voltassem para Deus e fossem fiéis a Deus. Só que quando Jesus, ele morreu na cruz, ele morreu levando consigo todos os nossos pecados, todos. Ele morreu no meu lugar. Ali na cruz não era ele ali, era eu ali, era você ali, éramos nós ali, ele levando sobre ele o meu erro, o meu pecado. Olha quantos erros eu já cometi na minha vida, quantos erros você já cometeu na sua vida, quantos pecados você já cometeu, eu já cometi. Então Jesus levou na cruz, ele morreu por nós, para que a gente não viesse sofrer a morte eterna. Ele morreu e levou sobre si todos os nossos pecados. E daí a Bíblia continua falando assim, no versículo 4: e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, né, que é Pedro, e depois pelos 12. Ou seja, então ele morreu, é como se nós tivéssemos morrido ali, os nossos pecados foram levados ali, ele morreu no nosso lugar, para que nós não viéssemos morrer, e ele ressuscitou. A ressurreição dele é nos dando a vida. Ele morreu por nós e agora ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver. Quer ver? Daí você pula para Efésios, passa 1 Coríntios, passa 2, passa Gálatas, daí você vai para Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1, Efésios, capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos, nós estávamos destinados à morte eterna, mas Jesus foi lá, morreu na cruz e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele nos deu vida, porque nós estávamos perdidos. E daí ele fala assim, ó: em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, nós vivíamos assim, antes da gente conhecer Jesus, antes da gente entender que Jesus morreu na cruz por nós, e que ele ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma vida eterna com ele, que ele morreu no nosso lugar, assim como ele ressuscitou, ele também vai nos dar a vida eterna. Ele está dizendo aqui que nós antigamente, antes de conhecermos isso, nós vivíamos de acordo com esse mundo. Então esse mundo ensinava que homem de verdade é o homem que trai, que tem várias mulheres. Agora a Bíblia diz que o homem de verdade é o homem que é fiel à sua própria mulher. A Bíblia diz
que se o teu inimigo tiver sede, você dê água para beber. Se ele tiver fome, que você dê alimento para comer. Mas esse mundo ensina que se o teu inimigo tiver precisando de alguma coisa, que ele apodreça, prejudica ele, acaba com ele, termina logo com o teu inimigo. Então você vê que o mundo ensina, e a gente aprendeu, que uma mentirinha não tem problema, não faz mal para ninguém. Mas a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ou seja, nós vivíamos antes assim, seguindo esse mundo. Mas daí Jesus nos revelou, Ele mostrou que Ele morreu na cruz por nós, Ele mostrou que Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida, amém? Então nós mudamos, nós tivemos a chance de ter uma nova vida. E daí ele fala assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, esse espírito está aí, está girando. Daí diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou seja, por nós vivermos assim, nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós estávamos condenados à morte, a humanidade estava condenada a isso por não viver nos princípios bíblicos, porque Paulo vivia ali, Paulo era daquela época do Senhor Jesus, estava vivo quando Jesus morreu e ressuscitou, estava lá, perseguiu os primeiros cristãos, ele perseguiu. Então diz assim, no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, se lembra que a Bíblia falou, e Deus amou o mundo de tal maneira. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estávamos mortos, destinados, acabados, perdidos, diz assim, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, quando Cristo ressuscitou, quando Cristo voltou à vida, então todo aquele que nele crê também pode ter essa vida eterna. Jesus morreu no nosso lugar, levou os nossos pecados e agora ele ressuscita para que nós venhamos ter essa nova vida. Amém? Ele fala assim, pela graça sois salvos. Por quê? Porque não é por merecimento nosso. Ele explica, diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, lá em Coríntios nós lemos que ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu por nós, e agora está dizendo aqui, e nos ressuscitou juntamente com ele, que é o que eu estou dizendo, quando ele ressuscitou, ele também nos ressuscitou. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas com a ressurreição dele, nós agora podemos ter acesso à salvação eterna, porque está escrito aqui, e no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, eu sou salvo por causa da graça de Jesus, por causa do que Jesus fez, porque ninguém merecia o que Deus fez por nós, não tinha ninguém merecedor na terra, não há ninguém que merecesse que Jesus viesse e morresse, porque não há um só justo na terra, não há, o único foi Jesus, como eu falei. Então eu não mereço a salvação, mas porque eu creio em Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz, eu creio que ele ressuscitou, ele morreu por mim, ele ressuscitou para me dar uma nova vida. Eu creio que se eu obedecer ao evangelho que me é pregado, eu reter esse evangelho, então eu vou ter a salvação, porque está escrito,
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu preciso crer. Tem gente que não crê que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Tem gente que não crê no Evangelho. Mas eu creio. Então, por causa da graça de Deus, eu vou ser salvo. E você também. Amém? Daí ele diz assim, ó. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, não vem de mim. Eu não sou salvo por algo que eu faço. Pela minha própria força. Não, eu sou salvo porque a graça de Deus me alcançou. E por que a graça de Deus me alcançou? Porque eu criei no Evangelho, porque eu reti o Evangelho. Então, olha aqui que glorioso o que Deus fez por amor de nós. Sabe que quando eu me converti, um dos maiores pensamentos que eu tinha para lutar contra o erro, para lutar contra o mundo, para deixar de fazer o que o mundo me convidava para fazer e eu fazer a vontade de Deus, era esse pensamento. Eu falava assim, poxa Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor por amor a mim morreu no meu lugar para que eu pudesse ter uma nova vida, para que eu pudesse ter a salvação. Será que eu não posso mudar, morrer para esse mundo para viver para Ti? E daí eu me fortalecia nisso, eu falava, não, se Deus fez isso por mim, eu posso fazer isso por Ele. E assim eu consegui mudar, me converter. Claro, temos nossos erros, as nossas falhas, mas não viva no pecado, não viva no erro. Entrega a tua vida para Jesus, sabe? Não pense que você, mas eu não mereço. Não é por merecimento, ninguém merece, é pela graça. Creia que Jesus morreu na cruz por você. Creia que no domingo de Páscoa Ele ressuscitou para te dar a vida, para você poder viver na eternidade com Ele. Creia nisso. Creia no Evangelho. Obedeça o Evangelho, retenha o Evangelho. Viva o Evangelho. E aí você vai ter a tua salvação, vai ter a tua paz. Esse mundo vai passar, mas você vai ficar na eternidade com Jesus. Amém? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que você tenha entendido a palavra, que ela possa ter aberto os teus olhos e que você possa receber a graça maravilhosa de Deus. Amém? Pegue o seu copo com água, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta palavra. Te louvo, te exalto, te glorifico. Obrigado, meu Deus, por nos ter salvado, meu Deus, por ter morrido na cruz e levado os nossos pecados e por ter ressuscitado para nos dar a vida eterna. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, consagra esse copo com água. Quando bebemos da água, que recebamos força, que recebamos saúde, que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. E se tem alguém fraco, se tem alguém que não tem, meu Deus, guardado o Evangelho, ou seja, não tem obedecido, que o Senhor dê força para essa pessoa viver de acordo com o Evangelho. É o que eu te peço, meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos a vida dessas pessoas e determino a vitória e a bênção em nome de Jesus. Amém. Pode beber, beba da água. Seja abençoado, abençoado em nome de Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Domingo que vem, 9 horas da noite, a gente se encontra novamente aqui no nosso culto online. Você precisando falar comigo, eis-me aqui, só você entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para falar com você, tá bom? Que Deus abençoe você, um ótimo final de domingo, uma excelente semana, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e medita na palavra que nós lemos hoje. Tchau!